Olá, pessoal. Continuando essa parte introdutória, né, do direito das obrigações, nós temos que passar por uma teoria alemã chamada teoria binária, porque ela fundamentou a forma de se estudar obrigações no Brasil. Essa teoria alemã, né, teoria binária, também chamada de teoria dualista, ela tem essa nomenclatura porque ela divide as obrigações em dois momentos. O primeiro momento é o momento dos deveres, né? E aí nós sabemos, né, que um contrato tem diversos deveres do devedor para o credor. Então, dever de dar, dever de fazer, dever de não fazer, dar coisa certa, dar coisa incerta. Então, é o momento dos deveres. Se esses deveres forem cumpridos, eu coloquei aqui só a forma correta de se pronunciar, né? A gente chama de Schuld. Schuld é essa expressão em alemão. E essa é uma expressão que vocês vão encontrar muito nos livros de doutrina, porque ela tem muito significado para o direito das obrigações. Então, esse primeiro momento dos deveres, se os deveres foram cumpridos, maravilha, a obrigação é extinta, encerramos o nosso vínculo contratual. O detalhe é o seguinte: e se o dever aqui não foi cumprido? Se o dever não foi cumprido, pessoal, aí surge o segundo momento, que é o momento da expressão em alemã Haftung, e que a gente traduz como responsabilidade. Então, como eu disse para vocês, as obrigações são divididas em dois momentos. O primeiro momento, né, a maioria das obrigações encerra-se por aí, com os devedores cumprindo seus deveres para com os credores. Mas se os devedores não cumprem isso voluntariamente, aí surge o momento da responsabilidade, do Haftung. Então, essa responsabilidade, vou mostrar aqui mais claramente para vocês. Primeiro momento, devedor tem o dever. Segundo momento, tem a responsabilidade. E o que significa essa responsabilidade? É aquele momento em que vai se penhorar bens do devedor para saldar o crédito do devedor, né, do credor, melhor dizendo. Então, penhora-se bens do devedor para que o credor tenha, né, efetivamente, o que lhe é de direito aqui, tá bom? Então, quando eu estou falando num contrato que o devedor, né, tem uma obrigação para o credor, eu tenho que falar que o devedor deve o credor, né? Então, é o dever, é o primeiro momento. Se o devedor não cumprir a sua obrigação, aí surge o segundo momento da responsabilidade. Se não pagar, os seus bens serão penhorados. Pessoal, o mais importante dessa aula: todas as vezes que a gente ouvir falar de responsabilidade, é porque o dever não foi cumprido. Não existe, né? Na verdade, existe, mas em regra, a gente não fala de responsabilidade se não tem o dever ou se o dever foi cumprido, né? Então, por isso que a gente encontra livros de responsabilidade civil. Todas as obras de responsabilidade querem dizer que um dever não foi cumprido. Então, nós estamos aqui no segundo momento, por isso que se estuda, né? Obrigações e responsabilidade civil no mesmo semestre, normalmente nas faculdades. Porque nós estamos falando de dois momentos distintos da mesma realidade, da mesma obrigação. Então, dever é o primeiro momento, não cumpriu, vem o segundo momento, que é da responsabilidade, tá bom? Então, muito excepcionalmente, né, nós temos devedores que não têm responsabilidade. Como assim, Roberto? Ele tem uma obrigação, só que se ele não cumprir a obrigação, o Estado não vai fazer nada para obrigá-lo a isso. É quase como uma questão de consciência dele. Nós estamos falando, por exemplo, das dívidas de jogo, lá do artigo 814 do Código Civil. Se eu estou devendo, né, alguém para uma aposta que eu fiz, eu tenho que pagar. Só que se eu não pagar, não tem nada que a pessoa possa fazer para me levar na justiça, nada disso. Então, esse é o detalhe. Dívidas de jogo, eu tenho obrigação de pagar. Eu fiz uma aposta, eu perdi, e aí então eu não deveria ter feito, né? Mas agora eu tenho um débito com o cidadão. Mas se eu não pagar, não tem nada que ele possa fazer. Um exemplo melhor até do que as dívidas de jogo, e mais comum, é quando a gente fala das dívidas prescritas.
Então a gente estudou, né, que quando tem lá na parte geral do direito civil, quando a gente estudou prescrição, a gente sabe, né, que prescrição quer dizer o fim da pretensão. Então é o fim do meu direito de ir à justiça e exigir que o devedor faça algo por mim. Só que se minha dívida prescreveu, aí, moço, não tem muito o que fazer, né? Então, eu tenho ainda um crédito. Se aquela pessoa, por exemplo, me paga e eu não preciso devolver, falo assim, nossa, Roberto, eu te paguei, mas a dívida estava prescrita, não tem problema, você pagou, né? Não tem nada nesse mundo que vai fazer eu te devolver esse dinheiro. Mas se a pessoa não me paga, não tem nada que eu possa fazer, porque essa responsabilidade aqui não existe nas dívidas prescritas. E só para complementar o raciocínio, Roberto, existe pessoas que são responsáveis, né, sem terem o dever? Resposta sim, essas são mais comuns. Quando nós falamos isso, principalmente a figura do fiador. Então, por exemplo, numa locação de imóvel, nós temos o locatário e nós temos o fiador. O fiador paga a dívida se o locatário assim não o fizer. Então, quem que é devedor do aluguel? É o locatário. Ele que deve. Se o locatário não paga o aluguel, aí surge o dever da responsabilidade, surge o segundo momento. E esse segundo momento entra aqui na esfera do fiador, ele tem a responsabilidade, os bens deles podem ser penhorados por uma dívida que não é dele, por um dever que não é dele. Então, o fiador só entra aqui nesse segundo momento da responsabilidade. Bom, então eu queria dizer, apesar dessas exceções aqui, o que eu queria passar para vocês é que em 90% das vezes, quando nós estamos falando de responsabilidade, é porque nós temos uma obrigação que não foi cumprida, certo? Então a pessoa tinha um dever e não cumpriu, aí surgiu a responsabilidade. E aí nós temos esses casos também de pessoas que não tinham débito nenhum, mas garantiram o débito de um terceiro. Presta atenção aqui, pessoal, isso aqui é importante. Está correta essa informação, né? O devedor tem a responsabilidade de pagar, fazer ou não fazer. Estaria certo isso aqui? Tá não, né? O devedor, ele tem o dever de pagar, fazer ou não fazer. Se ele não cumprir esse dever, aí surge a figura da responsabilidade, tá bom? Então, isso aqui sintetiza toda a nossa aula. 90% dos casos de obrigações, nós temos uma pessoa que tem um dever, e aí, se ela não cumpre esse dever, surge a responsabilidade. Quando vocês escutarem a expressão responsabilidade, então vocês já sabem que alguém não cumpriu com a sua obrigação. Certinho, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Qualquer dúvida, pode me mandar aí. Abração.